Ciência e Saúde, com António Augusto. Boa tarde, é o início de mais um Ciência e Saúde, hoje comigo António Augusto. Comigo tenho a doutora Ana Mafalda Ferreira, Presidente da Direção da Redes, Centro Comunitário de Apoio Psicológico e Pedagógico. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Vamos então ficar a conhecer melhor a Redes e para início de conversa e para que toda a gente fique a saber o que é a Redes. A Redes é uma instituição particular de solidariedade social, foi fundada em 2004 e tem essencialmente o objetivo de prestar apoio a crianças, jovens e adultos com ou dificuldades de aprendizagem específicas ou com deficiência mental ou doença mental. Esse foi o nosso principal objetivo. Foi e é. E as pessoas como é que chegam à Redes? Através do nosso mail, através do nosso telefone e principalmente quando se trata de crianças, através das escolas, porque são as escolas que fundamentalmente encaminham as crianças para a nossa instituição. E que tipo de problemas é que a Redes atende? Essencialmente problemas relacionados com dificuldades de aprendizagem. Tentamos perceber quais são os motivos dessas dificuldades de aprendizagem e, sempre que possível, fazer um diagnóstico correto da situação, de modo a que as crianças possam vir a obter os apoios que necessitem, na escola ou fora dela, mas essencialmente na escola. E que tipo de consultas é que a Redes tem ao dispor da comunidade? A Rede está sediada em Loures, na Rua da República, portanto na rua principal de Loures, número 60º, e atendemos crianças de qualquer freguesia do concelho ou fora do concelho. Aliás, atendemos crianças de concelhos bem distantes neste momento, que vêm por indicação de pais ou de professores que, entretanto, foram deslocalizados para outros lados, mas continuam a confiar em nós. Em termos de consultas, nós começámos por ter consultas de psicologia. Esse era o objetivo principal no início, era prestar apoio psicológico a crianças e jovens com déficit cognitivo, portanto com deficiência, mas a realidade ultrapassou-nos muito rapidamente, porque as escolas começaram a pedir-nos avaliações e os diagnósticos de crianças que não tinham qualquer deficiência, mas tinham dificuldades graves de aprendizagem. E, portanto, neste momento nós podemos dizer que uma grande parte do nosso trabalho tem muito a ver com as dificuldades de linguagem ou de aprendizagem, nomeadamente as perturbações de linguagem ou de desenvolvimento da linguagem, o diagnóstico da perturbação específica da leitura, que hoje é conhecida como dislexia, ou da escrita, ou a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E essencialmente nós fazemos esse tipo de avaliações e diagnósticos e tentamos depois que a criança tenha respostas na escola ou, se não for possível, connosco ou noutro sítio. Fazem reencaminhamento consoante o problema da criança ou do jovem? Fazemos. Nós atendemos sempre primeiro a família, fazemos uma avaliação à criança, fazemos sempre que possível o diagnóstico, elaboramos um relatório que entregamos à família e, a partir daí, depois desencadeiam-se os apoios que venham a ser necessários. No início, como eu lhe disse, nós tínhamos apenas psicólogos, mas como a realidade de facto nos ultrapassou, a nossa equipa foi alargando e nós neste momento temos psicólogos, terapeutas da fala, técnicos de reabilitação e psicometricidade, de modo a podermos dar respostas que não sejam possíveis de ser dadas nas escolas. Tendo em conta que alguns desses problemas que vos chegam às vezes nem se calhar há dificuldade em perceber se é uma doença ou se apenas a criança é assim, a ligação à família é importantíssima, não é? É muito importante, porque principalmente quando se trata de crianças com dificuldades de aprendizagem, há ainda um grande espanto e um grande desconhecimento, que é normal por parte dos pais, que pensam que se a criança é inteligente para umas coisas, porque é que não é inteligente para as outras, não é? Isso levava-nos aqui a uma grande discussão, mas de facto as crianças podem ter uma inteligência perfeitamente normal e terem uma perturbação numa área específica
do cérebro, em termos de linguagem ou de aprendizagem. E são normalmente esse tipo de casos que os pais têm dificuldade em reconhecer ao início. Depois, quando nós explicamos o que é que se passa, de facto a família fica não só bastante mais descansada, a criança também. É muito importante dizer que estas crianças vêm normalmente, além das dificuldades de aprendizagem, com traumas emocionais, não é? Porque confrontam-se com situações em que sabem que não são iguais às outras, mas não sabem porquê e, portanto, a resposta mais simples que elas sabem dar a elas próprias é: sou burra, não percebo nada, não sei aprender como os outros. Quando nós explicamos o que é que se passa e quando fornecemos métodos de responder a essas necessidades e essas dificuldades, as famílias ficam normalmente bastante mais tranquilas, não é? E a própria criança também. Depois do diagnóstico, a Redes tem forma de fazer acompanhamento, por exemplo, desse jovem, dessa criança na escola? Quando se sabe que muitas vezes esse tipo de problemas os professores não estão preparados para viver com eles, não é? Sim, nós temos algumas respostas que podemos fornecer nas escolas. Para isso é preciso que as escolas nos peçam essas respostas. Temos alguns protocolos com alguns agrupamentos. Há algumas respostas que nós podemos dar nas escolas e outras que não. Por exemplo, a nível da terapia da fala, é possível, desde que haja um espaço adequado, fornecer esse tipo de resposta e fazemos-lo. A nível, por exemplo, de um acompanhamento emocional, nós entendemos, por algumas experiências que já tivemos, curtas, mas que não entendemos que o espaço de escola não é o espaço adequado para dar apoios psicológicos para quem está de fora. Portanto, indo nós de fora, a criança não se sente muito bem porque sai da sala de aula ou depois da aula tem que ir ao psicólogo, e isso ainda levanta grandes questões, e os espaços normalmente são barulhentos, pronto, não é o sítio adequado. Portanto, em termos de apoio emocional, nós não o fazemos na escola, fazemos avaliações, isso não há problema. E fazemos acompanhamento em termos da terapia da fala. Na psicomotricidade, por exemplo, naquelas crianças que precisam de apoio em psicomotricidade, também não o podemos dar na escola pela falta de espaço adequado, porque a psicomotricidade exige um espaço relativamente lato e porque a técnica não pode andar com todos os aparelhos atrás no carro. Portanto, é mais por causa disso. E em termos desses alunos, que formas é que há de os enquadrar melhor no seio das turmas? Quando, por exemplo, há 1 ou 2 alunos que têm esses problemas, não é? Sim. Os outros, as idades mais novas então, são logo marcados, não é? Marcam-nos. De que forma é que é possível fazer com que os outros percebam como é que aquela criança que é muito inteligente nisto? Olha, tu não sabes fazer tão bem isto quanto ele não sabe fazer a outra coisa tão bem como tu. É assim, para essas situações nós pensamos que a pessoa mais indicada para ajudar essas crianças é a professora ou o professor, não é? Que está diariamente com a turma. Felizmente que nós estamos em Loures desde há cerca de 8 anos e notamos uma diferença já muito grande, porque há muito mais conhecimentos atualmente sobre esse tipo de patologias e notamos uma enorme diferença na maneira de os professores lidarem com esse tipo de situações, porque eles também estão bastante mais sensibilizados e procuram, de facto, ajudar essas crianças. E depois há também a questão da legislação, não é? Porque essas crianças têm um enquadramento em termos de legislação na área das necessidades educativas especiais, porque apesar de poderem ser inteligentes como as outras, têm necessidades específicas e, portanto, há um enquadramento legal que lhes permite dar alguma resposta. Dentro da sala de aula, de facto, quem sabe melhor gerir esse tipo de situações é o professor que acompanha a turma, não é? O importante é o professor ser preparado para lidar com estes casos. Sim, e a maior casos. parte dos professores estão já a par destas situações e do que é que isto implica em termos de autoestima, em termos de dificuldades cognitivas e estão bem preparados para lidar com este tipo de problemas. Doutora, quando os pais vão a uma consulta e saem de lá com o resultado que o filho tem um problema, a muitos levanta-se outro problema, que é quanto vai custar
o apoio que é necessário a esses jovens. A associação tem forma de ajudar também nesta área? Sim, podemos ajudar nessa área. Em primeiro lugar, nós tentamos sempre que a criança tenha respostas na escola. Portanto, os nossos relatórios são feitos de modo a que a criança seja enquadrada, desde que necessita, obviamente, não é? Seja enquadrada legalmente pelos apoios que há do Ministério da Educação. Infelizmente não há resposta para todos, há muitas crianças com necessidades educativas especiais e nós na Redes podemos fornecer esse tipo de respostas. Como é que nós o fazemos? Primeiro, criámos uma tabela de comparticipações dos pais, que permite que a maior parte das crianças tenham consultas de especialidade na nossa instituição, pagando muito pouco. Portanto, um valor, uma boa parte das crianças paga 15 euros por consulta. Por outro lado, nós também ajudamos os pais a ajudarem os filhos em casa. Portanto, nós fornecemos pistas, métodos de trabalho, técnicas, de modo a que os pais possam complementar um trabalho que se faz, quer na escola, quer na nossa instituição. E essas crianças na Redes, por exemplo, a criança sai da escola, a Redes tem horário que se estenda para além da escola? Bastante. Nós adaptamos aos horários das crianças e dos pais. É claro que não se vai dar apoio a uma criança de 7 anos às 10 horas da noite. Isso não teria qualquer rentabilidade, não é? Mas até agora temos conseguido, de facto, organizarmos em termos de dar resposta quer aos horários dos pais, quer aos horários das crianças, na maior parte dos casos, incluindo fazendo atendimentos aos sábados. Doutora, com os custos de consulta baixos e com tantos especialistas, as dificuldades económicas deverão ser muitas? São. Posso dizer que na valência de consultas nós não temos qualquer apoio do Estado. Portanto, somos nós técnicos que pagamos tudo, desde a renda até às nossas formações. E até ao material. Nós temos como lema, em qualquer situação, de fazer um trabalho de qualidade. E, portanto, fazemos questão de ter as últimas técnicas, as técnicas mais recentes, os últimos materiais, os últimos testes que tenham saído no mercado, e isso custa muito dinheiro. Não é? Portanto, nós vamos poupando e depois, sempre que é possível, compramos material novo. Mas temos, de facto, problemas financeiros grandes, porque os custos da instituição são elevados. Nós somos uma instituição relativamente pequena e sem apoios do Estado nessa valência, mas já com custos de uma instituição grande, porque temos o pagamento que é obrigatório, tal e qual como em grandes instituições, os seguros, os técnicos de contas, todas essas coisas. Supondo que está alguém a ouvir-nos que até pode ajudar a Redes, quais são as formas de ajudar e qual é a maior necessidade que sente no dia-a-dia? Para além do dinheiro, e de que forma é que as pessoas poderão ajudar? As pessoas poderão ajudar se quiserem fazendo um donativo para o nosso NIB, que está na nossa página da internet. Em termos de dinheiro, é essencialmente isso. Por outro lado, às vezes precisamos de algum material, nomeadamente computadores, por exemplo, temos computadores velhos, algum tipo de material que nos possa ajudar a não ter que o comprar, não é? Pronto, nos possa ajudar nesse sentido. Computadores, papel, coisas que os miúdos também vão precisando, jogos didáticos, esse tipo de coisas. E esses donativos podem chegar à Redes como? Contactando, nós, se forem em dinheiro, pelo nosso NIB, não é? Se não forem em dinheiro, nós comprometemos a ir buscar onde for. E quais são as formas de contacto com a Redes? Através de telefone, o 217961640 ou o 914028916, ou através do nosso mail, que é geral@redes.org.pt. Doutora Ana Mafalda Ferreira, o tempo
foge, Vou. estamos a terminar o nosso tempo. Uma mensagem que possa deixar àqueles pais que estão ainda em dúvida em relação se o filho tem ou não algum problema. A mensagem é a seguinte: normalmente os pais, quando sentem que o filho tem algum problema, têm razão. E é bom que esses problemas sejam resolvidos o mais precocemente possível, porque isso vai fazer com que a criança se possa desenvolver da forma mais harmoniosa possível. Portanto, este é o conselho que nós damos. Se os pais sentem que há alguma dificuldade, provavelmente ela existe. Ficámos assim a conhecer a Redes, Centro Comunitário de Apoio Psicológico e Pedagógico, está no centro da cidade de Loures. Estive assim à conversa com a doutora Ana Mafalda Ferreira, presidente da Associação da Redes. Resta-me agradecer-lhe a sua presença no Ciência e Saúde. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com António Augusto.